Sabe, a gente tem ouvido muito, a gente seguido, a gente ouve assim, uma mensagem ou noutra, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém já deve ter ouvido isso, eu vou ficar tonto. Deixa que eu vou pegar meus olhos. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Vai dar certo. Deus não vê a aparência, é disso que eu vou falar hoje. Talvez isso foi providencial. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Também não precisa tirar foto, né? Mas assim, que a gente tem ouvido, né? A gente ouve porque está escrito que Davi foi um homem, o quê? Segundo, tá vendo? Todo mundo está sabendo disso aí. Que foi um homem segundo o coração de Deus. E esse texto está lá, na verdade, no livro de Atos, que ele fez parte de uma palavra que Paulo dirigiu em Antioquia da Pisídia, não a Antioquia da Síria, ficava no território onde é a Turquia hoje. Falando de Davi como um ancestral de Jesus. Então, ali no Atos capítulo 13, verso 22, diz: "E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Isso, na verdade, está escrito não exatamente nessas palavras, mas essa é a ideia, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé e desfilam os filhos mais velhos de Jessé, e Deus disse para Samuel: não é nenhum desses aí não, né? E Deus disse para ele no verso 7 de 1 Samuel capítulo 16, primeiro livro de Samuel capítulo 16, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, aí quando chega Davi, aí no verso 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é o homem que eu escolhi. Este é o coração que eu vejo apto para fazer a minha vontade. E daí a gente pode pensar assim que Davi foi um homem perfeito, que Davi nunca cometeu erros, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa que questionou isso: mas como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele fez também tantas coisas erradas? Mas não é esse o pressuposto. Não é que a gente nunca cometa algum erro, mas que a gente tenha um coração humilde, que a gente tenha um coração moldável, que a gente tenha um coração disposto a ouvir a voz de Deus e a se deixar transformar, a dar razão a Deus, um coração apto para se arrepender. Lá em Isaías capítulo 57, eu vou falar de muitos textos hoje, vocês não precisam abrir sempre, mas em todo caso lá em Isaías 57, verso 15, a palavra diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então aqui a impressão que dá ao ler esse texto não é de uma pessoa que nunca cometeu um erro, não é de uma pessoa que nunca pecou, mas de alguém exatamente que pecou, mas que reconheceu o seu pecado, que sentiu no coração o seu pecado, e que se arrependeu, e que está agora buscando novamente restaurar a sua vida
com Deus. Então é para essas pessoas que Deus olha. Deus não olha para uma pessoa perfeita, mas olha para aquela pessoa que, quando erra, está disposta a reconhecer, está disposta a se arrepender. Então o que Deus diz aqui: porque diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, ou seja, a pessoa que está arrependida e que ficou abatida por isso, né? E Deus não quer deixar essa pessoa nesse estado de abatimento. A gente volta um pouco lá no livro de Isaías, e ao falar do ministério de Jesus, ele é descrito assim pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. E está falando aqui profeticamente a respeito de Jesus. É um texto que a gente diz um texto messiânico. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Então, Deus não é aquele Deus que, porque uma cana se quebrou, ele pisa em cima para que ela morra então completamente, ou que uma velhinha, uma velhinha, né, que está se apagando, que as velhinhas também se apagam, né? Mas uma vela está se apagando. Mas a minha mãe aí, ela está bem acesa ainda, né? Então, assim, Deus não é assim. Tá morrendo mesmo, vamos terminar de matar. Estamos falando a respeito disso a semana que passou agora com o Pedro e o Evandro. Às vezes a gente não sabe o que fazer com determinadas pessoas, só que nós não podemos ser aqueles que dão o último empurrão, né? Então nós temos que cuidar com isso, porque Deus, na verdade, não age assim. Mas o ponto que eu quero ressaltar nessa noite é que não existe uma única pessoa no mundo que seja um homem segundo o coração de Deus. Que o rei Davi não foi a única pessoa, provavelmente, sobre quem Deus disse: está aí o cara que eu, né, que eu me comprazo nele. Ele disse isso também para o seu filho, né? Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, logo depois do batismo. Mas também que Deus provavelmente quer dizer isso para todos aqueles que vivem na presença dEle, que um dia se entregaram a vida a Ele. Então, todos nós, na verdade, somos desafiados a ser, assim como exemplo, a exemplo de Davi, não pessoas perfeitas, mas pessoas que, assim como o rei Davi, foram pessoas segundo o coração de Deus nesse aspecto, né? Contritos, humildes de espírito. E o diabo gosta muito de nos acusar. O diabo é o acusador dos filhos de Deus. E às vezes, quando nós cometemos um pecado, às vezes um pecado maior do que a gente imaginava que pudesse cometer, nós podemos entrar num estado de abatimento tão profundo que o inimigo vai nos derrotar. E se Davi não tivesse esse coração sincero, provavelmente ele também teria sido derrotado. Então, quando nós estamos nesse estado, às vezes, de abatimento, nos perguntando: mas como eu fui falar isso? A Simone falou há pouco, né? Às vezes nós damos voz ao diabo, nós falamos coisas que não deveríamos falar. Coisas que às vezes vão produzir maldição sobre a nossa própria vida, sobre a nossa família, ou sobre pessoas que nos cercam. Nós temos ainda então a oportunidade de nos arrepender para que Deus reverta essa situação, porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele não quer destruir ninguém. No domingo passado, o pastor Evandro falou sobre isso, né? E Deus quer que todos sejam salvos. Isso está escrito. Então eu quero hoje olhar com vocês, talvez o maior pecado, né, na vida de Davi, aquilo que podia realmente ter destruído a vida dele. Eu vou ler esse texto na sequência, talvez nem faça muitos comentários, porque ele fala por si mesmo, do segundo livro de Samuel, capítulo 11. O pecado jaz à porta, como o Evandro falou domingo passado, em relação a Caim.
E Deus disse para Caim: cuidado, o pecado jaz à porta, né? E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O diabo é como esse leão que ruge, né, procurando alguém para devorar. Isso aconteceu com Davi. Aconteceu num momento de distração, num momento que ele devia estar fazendo uma coisa, mas não estava fazendo, né? Mente vazia, a oficina do diabo. E ele caiu, mas isso não significou o fim da vida dele, não significou o fim do relacionamento com Deus. E muito depois disso, alguém pôde testemunhar dele, de fato, que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, ali está escrito no capítulo 11, segundo livro de Samuel, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, que era o comandante do exército, e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito, tirando uma bela de uma cesta, né? E andava passeando no terraço da casa real. E daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi estava num plano provavelmente mais elevado, no terraço do palácio, e a mulher provavelmente estava tomando banho no terraço da sua casinha, lá embaixo, né? E daí ele viu, né? E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, né, o comandante, e como se achava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce para tua casa, lava os pés. Ou seja, né? Entra na intimidade lá da tua casa com a tua esposa. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã eu te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. Pensa bem. À tarde saiu Urias ao deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E Davi deve ter ficado pensando: o que eu faço com esse cara? Então pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. E tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo que se deram na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias,
o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E daí passa um tempo e parece que Davi imagina que ele vai conseguir esconder essa situação. Só que algo, ainda estava por acontecer. E depois nós vamos ver o que acontece nesse período. Mas passa um tempo e Davi não se manifesta. Urias morreu, Ela está grávida, mas provavelmente todo mundo pensa que o filho é de Urias e deve ser resolver desse jeito a situação. Afinal de contas, eu sou o rei, estou fazendo uma obra de caridade, trazendo uma viúva para minha casa. E daí no capítulo 12 a história continua. E o Senhor enviou Natã a Davi, então o profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: olha que história, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto com isso, que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá.
Então Natan foi para a sua casa. O que nós aprendemos, né, disso aqui tudo é que a pessoa mais santa, a pessoa mais consagrada, a pessoa que tem mais conhecimento de Deus, ela pode fazer uma grande besteira. Deus não quer que a gente se ensoberbeça. A palavra diz, em Provérbios capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, e revelam prudência a todos os que o praticam. Então ninguém está livre de pecar. Ninguém está livre de pecar. A gente nunca deve se julgar autossuficiente. Quando a palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ali a palavra diz, aquele que pensa e não aquele que está de pé, porque é só o Senhor que nos sustém. Deus quer pessoas humildes, Deus quer pessoas quebrantadas. Mas assim, o pecado pode acontecer na vida de qualquer um, porque às vezes as tentações, elas vêm num momento que nós não estamos preparados. Coisas inesperadas acontecem quando nós menos imaginamos. Não foi uma vez, nem duas e nem três, que está tudo certo lá em casa, está tudo beleza, e parece que na hora que tem que sair para a igreja para pregar, se levanta um problema, uma discussão para nos tirar a paz. A gente sai na rua, não tem a mínima noção do que vai acontecer, a gente está cheio de boas intenções, mas alguma coisa inesperada acontece e nós podemos vacilar. No caso de Davi, ele estava em casa. Bom, eles tiveram uma vitória fantástica, né? E ele pensou, bom, agora deixa eles resolverem sozinhos, eu vou descansar um pouco mais. Deixa descansar, vai dormir, levanta, talvez naquele dia esqueceu de orar, e de repente a coisa acontece. Não foi o fim da vida dele, mas o pecado tem consequências, e o problema também é que o pecado sempre tem consequências. Deus nos perdoa, mas as consequências muitas vezes ficam. Então, muitos de nós mesmo convertidos, temos que nos humilhar, porque às vezes nós precisamos pagar as consequências dos nossos pecados, mas Deus está disposto a restaurar as nossas vidas, e essa é a questão. Então tem dois salmos especialmente que Davi compôs nesse tempo. Eu acho fantástico essa questão também, porque assim o rei Davi nunca escondeu os seus sentimentos, nem de Deus, nem das pessoas. Eu tenho coisas que eu não tenho a liberdade de deixar escrito, fica entre eu e Deus. Eu creio que a maioria de nós somos assim. Talvez Davi também não tenha escrito a respeito de tudo que se passava no seu coração, mas ele não tinha problema de admitir o pecado quando acontecia, e ele compôs dois salmos lindos. Um deles nós lemos na célula desta semana, que é o Salmos 51, porque eu creio assim que depois que Natan saiu da casa dele, o mundo desabou. E ele deve ter se arrancado todos os cabelos ruivos dele, né? Diz, meu Deus, como é que eu levei a coisa nesse ponto? Tudo bem, cometer um adultério, o primeiro passo, eu não estava legal naquele dia. Mas depois, arrumar um jeito de matar o marido dela, e esconder essa situação, e ter a cara de pau ainda, depois que tudo aconteceu, trazer a mulher para minha casa e casar com ela como se fosse simplesmente uma viúva desamparada, e que agora então ia acolher. E ele deve ter se perguntado, sabe, deve ter ficado noites e noites sem dormir, como de fato ele ficou, imaginando como ele conseguiu, conhecendo a Deus, fazer tamanha besteira. No Salmo 51, vocês podem abrir. Aqui está uma das mais lindas orações dele, quando ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe, uma coisa fantástica é o conhecimento que ele tinha de Deus, mesmo ainda no tempo da lei. Ele não conhecia Jesus, ele era um ancestral de Jesus. Mas de crer na possibilidade de um perdão completo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe, não existe pecado que não pode ser perdoado. Então é simples, na verdade, né? Porque Deus conhece aquilo que eu conheço, e Ele diz aqui: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, depois que as coisas vieram à luz, né? Mas provavelmente antes disso, o drama de consciência que diariamente ele estava vivendo, por se permitir ter entrado numa situação assim, e de não ter coragem para sair dela. E precisou Deus enviar alguém. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não vou discutir, eu não vou apresentar os meus argumentos, eu não vou me justificar. Isso é uma atitude fantástica, né, que ele tem, porque muitas vezes nós queremos justificar, nós queremos dizer: ah, Senhor, eu disse isso porque me falaram aquilo, e eu fiz isso porque me fizeram aquilo. Davi, né, ele diz: olha, Senhor, eu pequei contra ti e eu não tenho como me justificar. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos, e o teu julgamento será justo de qualquer maneira. E é incrível que a mesma pessoa que compõe o Salmo 139, que diz, né, quando ele foi formado no seio da sua mãe, essa obra maravilhosa. Nós podemos até dar uma olhada no Salmo 139, né, que é um salmo também conhecido, né, quando ele diz: graças te dou, ou no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste do seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A mesma pessoa que escreveu essas coisas a respeito da maravilha da gestação dele, ele diz aqui, né, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. E ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou um pecador mesmo. Eu tinha uma ideia errada a respeito de mim mesmo, me achando talvez que eu fosse grande coisa. Não sou nada. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Como também momentos diferentes podem nos dar uma perspectiva diferente da nossa realidade. Porque por um lado Deus nos fez de um modo tão maravilhoso, mas por outro lado nós somos tão pecadores, né? E a verdadeira humildade, ela reconhece essas duas dimensões da nossa vida, essas duas realidades que nos afetam. Falando sobre autoestima também, lá ontem à noite em Roca Salles, comentamos um pouco a respeito disso, né? Nós somos uma obra fantástica, mas somos corrompidos também. E a verdadeira humildade consiste em admitir as duas coisas, que nós temos um potencial para fazer coisas fantásticas e podemos cometer pecados tão feios. E Davi diz então, né, não adianta, né, eu querer esconder. No verso 6, eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, né? Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E pegando então esse contexto de ossos esmagados, vamos lá no Salmo 32, quando depois de ter compreendido que Deus realmente o perdoar, ele escreve então o Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Não era ele essa pessoa, num determinado tempo da vida dele. Porque ele continua dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então essa angústia, esse desespero que provavelmente Davi viveu enquanto tentou encobrir o que ele havia feito. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E é assim que nós ficamos nesses períodos em que somos tomados pela culpa e que não queremos admitir, que encontramos alguma justificativa, mas não abrimos o nosso coração, não abrimos a verdade totalmente diante de Deus. Mas aí ele diz no verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, uma decisão: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E olha o que vem depois, o tamanho, digamos assim, da libertação, da descoberta ou da redescoberta. Ele diz: então, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E daí Deus diz para ele, então instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então essa coisa não vai voltar a acontecer. Eu não vou permitir que essa distração me pegue outra vez, Então no verso 9 ele diz: não sejais então como o cavalo ou a mula. Então ele fala agora para fora de si, para as outras pessoas sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, exultai, vós todos os retos de coração. Então que bênção, quando se abre essa possibilidade de restauração, de um novo começo, de deixar para trás as coisas que passaram, e pensar que Deus pode então fazer algo novo nas nossas vidas. Quanto tempo às vezes nós perdemos tentando nos esconder atrás das nossas desculpas. Nós precisamos então abrir o coração e fazer o que Davi fez ali, voltando ao Salmo 51, depois de pedir purificação. No verso 8 ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E aí ele fala do resultado disso, Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, quando nós pensamos em Davi, num homem segundo o coração de Deus, foi alguém que viveu todas essas realidades, que viveu a bênção de poder ser escolhido realmente por Deus como alguém que tinha um coração preparado para fazer a vontade de Deus, mas alguém que num determinado momento também pecou,
também se desviou, também cometeu aquilo que talvez ninguém imaginaria que ele iria cometer. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia. Agora, o verso 6 do Salmo 51 fala uma coisa muito importante. Eis que te comprases da verdade no íntimo. Então, o que agrada a Deus é que realmente eu consiga compreender quem eu sou. Eu sei que Deus é um Deus misericordioso. Eu sei que sempre que eu pecar, Deus vai me perdoar. Mas eu não posso, por causa disso, viver numa situação confortável e às vezes até premeditar o pecado, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Ou viver simplesmente uma vida de religiosidade, né? de um exterior bonito como eram os fariseus, mas de um interior corrompido. Deus se agrada da verdade no íntimo. E segunda-feira, eu, Pedro e o Evandro, nós nos reunimos quase todas as segundas-feiras, para compartilhar a nossa vida, para estudar algo da palavra, enfim, nós como companheiros, no ministério, a gente gosta de estar junto, e nós estávamos conversando sobre algumas questões, e eu coloquei uma pergunta que a gente tem que se fazer, até escrevi sobre isso no jornal Opinião. Se nós queremos nos conhecer realmente, então nós temos que fazer duas perguntas. A primeira delas é o seguinte: o que eu faria se Deus não me cobrasse nada? O que eu faria se Deus não me cobrasse nada? Ou talvez melhorando um pouco a pergunta, pegando aqui a questão de Davi: o que eu me daria ao direito de fazer se Deus não me cobrasse nada? Se Deus não cobrasse nada de Davi, se o profeta Natan não fosse até ele, aonde ia chegar essa história? O que ele ainda se daria ao direito de fazer se Deus não cobrasse nada? A segunda pergunta é parecida, porque elas têm a ver também com os dois grandes mandamentos. O que eu faria se as pessoas não me cobrassem nada? Ou então, de novo, melhorando a pergunta, o que eu me daria o direito de fazer se as pessoas não me cobrassem nada? Porque é ali que realmente nós nos conhecemos. É isso que revela de fato quem eu sou. Se eu sou ou não sou um homem segundo o coração de Deus. Se eu sou ou não sou uma mulher, um jovem, uma criança segundo o coração de Deus. Tem um provérbio que diz, está na Bíblia, não sei o endereço, mas que até a criancinha pequena, pelo seu comportamento, ela revela o caráter que ela tem. O que uma criança vai chegar a fazer se os pais não exigirem nada? Se os pais não cobrarem nada? Como uma criança vai se comportar na escola se os professores não cobrarem nada? O mundo hoje está criando esse tipo de gente. E nós já sabemos aonde isso vai chegar. Nós já sabemos aonde isso vai chegar. Então, eu estou trazendo tudo isso, essa história, que envolveu a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Imaginando o que deve ter acontecido com ele nesse tempo todo, em que na verdade ele sabia o que Deus estava exigindo dele. Ele sabia o que as pessoas iriam cobrar dele se tudo viesse à luz. Mas claro, como homem também, e a maioria das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, ou a maioria dos limites morais que nós nos impomos, tem mais a ver talvez com o medo do que com a nossa bondade intrínseca, digamos assim. Eu faço porque eu sou isso. Eu faço o bem porque eu sou bom. Ou não. Eu faço porque é conveniente. Eu faço porque, então, eu vou dar a aparência de realmente alguém que Deus pode usar. E as pessoas vão gostar de mim pelas coisas que eu faço, ou talvez vão me punir
Então, eu estou trazendo isso para uma reflexão mais profunda, porque Deus se compraz da verdade no íntimo. E Davi, apesar de tudo que aconteceu, ele tinha esse desejo. Lá, ainda no Salmo 139, quando ele tem esse insight, digamos assim, a percepção dessa realidade, ou da grandeza dessa realidade que envolve a vida, porque o universo é morto. Não existe, não se sabe da existência de vida em outro lugar, e a fartura de vida é muito grande, a complexidade de tudo que nos envolve é muito grande. Então isso é grande demais, se a gente para pensar, é fantástico. Mas uma palavra, nem a palavra fantástico, maravilhoso, revela a grandeza disso. Vem esse momento de êxtase, digamos assim, né, de encantamento, sei lá, como pode, de deslumbramento, que às vezes a gente tem, onde os nossos olhos se abrem para as realidades maiores. Abre os olhos do meu coração, como nós cantamos. E Davi, diante disso, no verso 23 do Salmo 139, ele diz: sonda, meu Deus, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, ele tem a humildade de reconhecer que, para saber da verdade sobre si mesmo, ele precisa da intervenção divina. Ele precisa de uma revelação especial. E se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós devemos realmente buscar esse discernimento de nós mesmos, porque nós culpamos tanto as pessoas das nossas dores, do nosso sofrimento, e às vezes não percebemos que nós é que estamos criando os problemas. No Salmo 19 é a mesma coisa. Ele tem esse momento de deslumbramento também. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele vai falando, né, dessa coisa fantástica, né, que um dia discursa, um dia fala outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, e não há linguagem, e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, e no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol, é uma forma poética como ele descreve, né? Que o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então realmente Davi aqui tem esses momentos em que ele se depara com algo maior, ele busca entender isso. Natanael escreveu alguma coisa no Facebook, que tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós entendemos parte do pressuposto que nós compreendemos uma realidade, porque senão nós estamos falando apenas de filosofia, de fantasia, daquilo que nós achamos, mas a realidade nos impacta, e perceber essa grandeza é que muda as coisas, porque senão como vai ser o meu conceito de Deus? Deus vai ser o meu servo, o meu escravo? Não, Deus é o Senhor de todas as coisas. Eu preciso me ver dentro dessa perspectiva maior. Como a Adriana falou sobre a eternidade, o que é essa vida comparada à eternidade? Mas essa vida já é algo grande, né? E que nos dá a possibilidade de decidir a respeito do tipo de vida que nós queremos levar. Provérbios 4 fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, é porque dele que procedem as fontes da vida. Então aí no Salmo 19... no verso 12, ele diz, né, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Então ele faz uma oração linda: absolve-me das que são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. E então serei irrepreensível, e ficarei livre da grande transgressão. Acho que ele compôs esse salmo também depois desse pecado, porque ele já tinha cometido uma transgressão tão grande. E ele diz, né, pá, Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Como eu vou saber o tamanho das bobagens
que eu ainda posso fazer se eu já fiz uma bobagem tão grande? Então, também da soberba guarda o teu servo, que ela não te domine. Então serei irrepreensível. Então serei de fato aquilo que, Senhor, tu disseste a meu respeito, que eu sou um homem segundo o teu coração. E ficarei livre da grande transgressão. Não vou mais fazer as bobagens que eu fiz. No verso 14, então ele diz: as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que coisa linda. E para terminar, Salmo 40, essa que também é uma palavra, um salmo messiânico, porque isso também se aplica a Jesus, mas se aplica também a todos nós que queremos chegar mais perto da compreensão de Deus e de um relacionamento de intimidade com Ele. Verso 5 diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Aqui é o ponto de chegada. Aqui deve ser o nosso grande alvo, né? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Eu já não faço mais por medo, nem de Deus, nem das pessoas. Não faço mais por coação externa, por imposição de ninguém, ou com medo de ir para o inferno. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Quando eu souber que as decisões que eu fiz em Deus, eu fiz porque elas partiram daqui, faria novamente, ainda que Deus não me as cobrasse, e eu faria ainda que as pessoas não me cobrassem. Então eu poderia dizer: dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Que aquilo que eu sou e faço, eu seria ou faria, independentemente de Deus me cobrar ou não, das pessoas me cobrarem ou não, porque é a expressão de um coração que entendeu as coisas, entendeu a grandeza do universo, entendeu a grandeza de Deus, entendeu a grandeza da vida, entendeu. E que agora eu faria, ainda que ninguém me cobrasse nada. Isto é a renovação da mente. Amém? Isso realmente é ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, sei lá o que for, segundo o coração de Deus. Porque então sempre que eu me desvio, eu sei para onde eu devo voltar, e eu vou saber também como eu posso voltar. Amém?